Fala pessoal, boa noite, estamos juntos aqui novamente. Oi Camila, tudo bem? Olá Grazi, Thalita, pessoal entrando, Renata, fala Luciano, quanto tempo, Caduzão, tudo bem com vocês aí? Vamos conversar um pouquinho hoje. Tá todo mundo me ouvindo bem? Como é que estão as coisas? Vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas, preparar aqui para eu conseguir ter um norte. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre o ajuste da imagem no equipamento de ultrassom. Vamos lá. Dá mais alguns minutinhos aí. Pô, primeiro momento queria agradecer vocês que estão entrando, vocês que vão conversar um pouquinho com a gente hoje. Vocês podem mandar as dúvidas de vocês aí por aqui, né? Para depois nós conversarmos. Vamos lá. Oi Lívia, Tainá, Bárbara. Vamos conversar um pouquinho a respeito da regulagem do equipamento no modo B, que é o modo bidimensional, modo preto e branco. Vamos conversar um pouquinho, ok? Pessoal com frio, acredito que em alguns lugares estejam mais frio hoje. Bastante frio aqui em Campinas também. Ok? Muito bem. Bom, queria reforçar aqui o convite a vocês estarem conhecendo, quem ainda não participou de um curso da ECOA. Gostaria de estar convidando vocês a estarem conhecendo a ECOA, os seus cursos. Nesse momento nós estamos com um novo projeto, onde nós temos os cursos online. Estamos começando daqui 2 semanas, encerramos a matrícula aí, ou estamos chegando no final das matrículas para o curso online que vai se iniciar dia 10 de junho. A turma está cheia, graças a Deus. Vamos conversar a respeito da ultrassonografia avançada abdominal em pequenos animais. Esse curso vai começar dia 10 de junho. Restam 2 vagas apenas para essa turma. Depois nós vamos abrir outra turma. E vamos dar os cursos temáticos também de forma online, ok? Uma outra coisa que eu queria reforçar o convite de forma especial é para a mentoria. A mentoria é feita de forma direta, né? Praticamente individual. Nós temos um grupo de mentoria, mas as dúvidas, os questionamentos são todos feitos de forma individualizada, onde nós solucionamos sobre técnica, solucionamos sobre próprio equipamento, sobre dúvidas com relação à ultrassonografia, aos resultados, a laudos e tudo mais. Então depois eu falo um pouquinho a respeito disso. Bom, vamos falar então hoje neste momento a respeito de equipamentos de ultrassonografia e sua regulagem no modo B. É super importante que quando nós estamos trabalhando com ultrassom, é super importante que nós tenhamos total conhecimento sobre o equipamento qual nós estamos utilizando. Isso por quê? Porque a partir do momento em que nós estamos trabalhando com tecnologia, nós precisamos conhecer sobre essa tecnologia qual nós vamos aplicar. Então, é de extrema necessidade e se faz necessário, eu sempre falo isso com os alunos quais frequentam o nosso curso, que é necessário como eu dirijo um carro,
é necessário entender se esse carro é automático, se ele não é automático, é necessário entender se ele tem ou não funções diferenciadas para que eu possa utilizar durante a realização de um exame de ultrassom. Nós sabemos que no mercado da medicina humana ou tanto da medicina veterinária, é super importante nós entendermos que nós temos uma gama de modelos e de marcas de equipamentos que se fazem hoje num montante quase que inumerável, né? Quase que de uma certa forma temos tantos equipamentos que nós, na hora de comprarmos ou adquirirmos os equipamentos, ficamos até com dúvida, né, do que realmente nós devemos fazer. Se tratando disso, é extremamente importante que nós saibamos com objetividade até onde nós queremos chegar. Então, se nós vamos trabalhar apenas com o abdômen, se nós vamos trabalhar apenas com cardiologia, se nós vamos trabalhar com especialidades quais são necessários recursos dos equipamentos para que essa especialidade possam ser feitas, serem realizadas. Então é extremamente importante que, diante do quadro de estar querendo trabalhar com a tecnologia e querendo trabalhar no ramo da ultrassonografia, do diagnóstico por imagem, primeiramente eu entenda o que eu quero fazer. Se eu vou trabalhar na área de radiologia, que é onde se tratam os exames na medicina humana, principalmente com essa terminologia, ultrassonografia total de abdômen ou dos sistemas quais o abdômen contém, cervical, oftálmico, músculo esquelético ou coisas deste tipo, eu trate de adquirir um equipamento que tenham sistemas ou que tenham particularidades voltadas para essa resolução. Se eu vou trabalhar com ecodoppler cardiografia, que eu possa fazer a aquisição de um equipamento que também faça esse tipo de vantagem para o trabalho qual eu vou realizar. É super importante eu entender então o meu objetivo, com o que eu vou trabalhar. Na medicina humana, isso tudo é muito diferenciado, isso é muito trabalhado de forma separada. Então, quando eu vou adquirir um equipamento de ultrassom, se eu vou trabalhar com cardiologia, eu tenho equipamentos voltados apenas para cardiologia. Se eu vou trabalhar com equipamentos para radiologia, ultrassonografia abdominal, eu tenho equipamentos que fazem apenas a aplicação para esse tipo de função. Na medicina veterinária, isso tudo funciona de forma diferente. Eu tenho uma opinião muito direta e muito clássica com relação a todo esse tipo de informação e toda essa tecnologia voltada para os exames quais nós realizamos. Eu vou deixar claro aqui que muitas dessas informações, não na parte específica técnica que eu vou falar com vocês, da regulagem do equipamento, mas com relação, eu tenho uma opinião muito formada com relação à aquisição de equipamentos, né? Por muito tempo, nós sabemos que a partir de 1940, vamos trabalhar essa data mais ou menos, os equipamentos de ultrassonografia começaram a entrar na medicina veterinária para serem utilizados para diagnósticos, mas foi lá em meados dos anos 70 para frente, 1984 por aí, é que os equipamentos de ultrassom foram realmente aceitos para que fossem dados diagnósticos na medicina veterinária, né? Pela Associação Americana de Diagnóstico por Imagem de Radiologia Veterinária. Bom, com isso, os primeiros equipamentos do mercado surgiram na medicina humana e os equipamentos se tornando obsoletos na medicina humana foram trazidos para a medicina veterinária. Hoje em dia a gente já sabe que a medicina veterinária ela anda juntamente com a medicina humana, né?
Não podemos crer que os diagnósticos quais nós realizamos hoje são diferentes dos diagnósticos da medicina humana. Nós temos tecnologia suficiente hoje para trabalhar com equipamentos que trazem diagnósticos extremamente essenciais para um diagnóstico e continuidade de um prognóstico na vida dos nossos pacientes. Então isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque a tecnologia que é trazida para a medicina veterinária, ela deve ser totalmente direcionada para aquilo que nós precisamos utilizar. Uma destas tecnologias é entender que se nós estamos trabalhando com diagnóstico por imagem, nós precisamos, no momento em que estamos atuando, ter capacidade de distinguir ou diferenciar condições teciduais muito importantes e que na medicina veterinária se tornam de extrema importância pela dimensão das estruturas quais nós avaliamos. Se nós pegarmos na medicina humana, um bebê, um neonato, ele vai ter aí 5, 8, 10 quilos, o qual, na nossa rotina da medicina veterinária, são nossos maiores pacientes. Não que nós não trabalhamos ou executamos o exercício do diagnóstico em animais que são maiores, de 20, 25, 30, 35, 40, 50, 80 quilos. Mas as estruturas são relativamente menores comparadas ao corpo humano. Por isso, quando nós vamos investir na avaliação de um diagnóstico veterinário, nós precisamos estar com o equipamento direcionado para esse diagnóstico. Isso vai se traduzir em modelos de equipamentos, tecnologias diferenciadas e principalmente o exercício das probes ou dos transdutores, que nós vamos utilizar, das frequências moduladas que nós vamos trabalhar. Então isso é muito importante para nós entendermos. Então, teoricamente, por muito tempo, nós conseguimos trabalhar com equipamentos ou aproveitamos equipamentos que vieram da medicina humana para a medicina veterinária. Hoje, eu diria para vocês com grande convicção da minha expertise trabalhando, da minha experiência trabalhando com pequenos animais, principalmente, que é o nosso assunto de hoje, que nós devemos com certeza pegar equipamentos voltados totalmente para a medicina veterinária. Equipamentos esses que hoje já são produzidos com softwares próprios, com ferramentas próprias para a medicina veterinária e principalmente se falando das frequências. Nós devemos lembrar aqui então a questão da frequência sonográfica quando nós estamos realizando o exame de ultrassom. A frequência ela está totalmente ligada à opção de profundidade ou de distância de secção ou de insonação que esse feixe vai ter dentro do organismo do paciente a ser avaliado. Então nós vamos lembrar um pouquinho da física do ultrassom, que quando nós falamos da física, nós temos um equipamento de ultrassom que vai fazer com que, através da energia elétrica que entra nesse transdutor, vai fazer com que os cristais de quartzo que se encontram na probe oscilem e produzam onda sonora. Quando essa onda sonora ela é produzida, ela vai ter uma variação de insonação ou de dispersão desses feixes sonoros e vai ser convertido em imagem para nós através de uma equação que é distância igual a tempo dividido por velocidade. Isso vai fazer com que o nosso equipamento, através do aumento da potência da energia elétrica, faça com que essa frequência alterne-se em maior ou menor, e isso tudo é concluído através da formação dessas ondas sonoras, através de um botão no nosso equipamento, que eu faço com que esse feixe
caminhe com maior propagação ou menor propagação diante dos tecidos quais eu estou avaliando. Através da aquisição da imagem, eu vou ter uma resolução direta desta formação de imagem, através de uma resolução axial e lateral, fazendo com que fisicamente eu tenha distinção entre pontos distintos de um mesmo tecido ou de tecidos diferentes. Isso tudo é muito importante eu entender da física, mas que mais importante que isso é a tradução disso na minha imagem. Os equipamentos são diferentes, então no momento em que eu tenho a aquisição de um equipamento, eu vou ter equipamentos que são de plataformas diferenciadas, como qualquer computador que eu trabalho, como qualquer computador que eu adquira, eu tenho um processador que vai fazer com que essa imagem se torne melhor ou pior de acordo com a diferenciação desses tecidos quais eu estou abordando. Nós temos hoje diante do nosso mercado marcas e modelos de equipamentos que fazem com que essas plataformas sejam distintas. E aí a diferença dos valores também na hora de adquirir um equipamento de ultrassonografia. Pois ao momento que eu estou adquirindo um equipamento de ultrassonografia, eu preciso pensar novamente, como eu vinha dizendo anteriormente, eu preciso pensar no que eu preciso avaliar. Se eu preciso de distinções de tecidos que sejam de minuciosidade, aonde eu tenha uma qualidade visual muito importante, é interessante que eu adquira equipamentos que vão me traduzir uma resolução de imagem muito boa. Diante das marcas do nosso mercado, quais eu não vou citar marcas aqui propriamente dito, né? Diante da nossa aula, possivelmente todos vocês que estão trabalhando aí com a ultrassonografia têm equipamentos de marcas e modelos diferentes. Para quem já teve a oportunidade de ter equipamentos de várias marcas ou de vários modelos, ou pelo menos experimentar, nota-se inevitavelmente o quão essa resolução é importante para nós. Para que eu possa ter um equipamento independente da sua qualidade de resolução, eu preciso buscar neste equipamento a melhor qualidade de imagem para que eu consiga ter um diagnóstico fidedigno. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando a ultrassonografia no diagnóstico de pequenos animais, quando eu estou trabalhando no diagnóstico clínico, eu preciso ter ou obter informações quais façam um diagnóstico de precisão, qual eu possa realmente traduzir este diagnóstico em conclusão para a condução de uma enfermidade, da cura de uma enfermidade ou da situação em que essa enfermidade se encontra. Para isso, eu preciso conhecer o meu equipamento. A partir do momento que eu adquiro um equipamento, eu preciso entender se eu tenho as probes necessárias para trabalhar nas condições quais eu atuo. Então, se eu atuo em pequenos animais, e vamos falar aqui hoje um pouco mais diretamente ao abdômen, eu preciso compreender que, realizando um exame de ultrassom, eu estarei, naquele momento, observando nuances ou detalhes de contornos de estruturas, eu estarei avaliando parênquima, eu estarei avaliando porções dessa estrutura, características da normalidade e condições de uma anormalidade que possa estar acometendo aquele órgão, que eu preciso ter qualidade para isso. Então nós não utilizamos o ultrassom apenas para localizar uma estrutura, como no princípio das avaliações quais nós fazíamos há 20, 30 anos atrás, era o que os equipamentos nos entregavam. Neste momento, isso não funciona mais desta forma. Neste momento, nós utilizamos equipamentos para realmente ter a abordagem
Nós utilizamos os equipamentos para ter a abordagem num aspecto de confiança, fidedigno, que eu possa inclusive fazer comparativos com exames posteriores. Para isso, quando eu tenho o meu equipamento de ultrassom, eu preciso entender quais são principalmente as principais funções que esses equipamentos podem realizar. Para que eu possa regular o meu equipamento de forma mais fácil, todo equipamento existem funções e comandos quais são extremamente úteis e todos os equipamentos compõem. A primeira coisa que eu diria para vocês e daria dica para vocês vamos lá, vamos conhecer a ferramenta qual eu trabalho. Então, num primeiro momento, entender qual é a probe que eu vou utilizar para realizar tal exame. Se eu vou realizar um exame de abdômen, eu vou utilizar uma probe convexa, microconvexa. Se eu vou realizar um exame cervical, se eu vou utilizar um exame oftálmico, eu vou usar uma probe microconvexa, eu vou utilizar uma probe linear. Se eu vou utilizar um exame cardiológico, eu vou utilizar uma probe setorial. Qual a frequência? Qual é a adaptação que eu vou fazer? Então vamos começar por aqui. Quando eu estou de frente para o meu equipamento de ultrassom, a primeira coisa que eu vou ter que entender é onde se localiza o botão da frequência nos meus equipamentos. A frequência ela está totalmente direcionada então à profundidade e abordagem para esse equipamento, para essa análise, para essa avaliação. Eu preciso então regular essa frequência de acordo com a profundidade ou o tamanho do paciente que eu vou utilizar. Para isso nós vamos utilizar esse botão de frequência, que eu vou aumentar ou diminuir. Os equipamentos de hoje em dia têm frequências moduladas, né? Trabalham com banda de frequência. Então para animais maiores eu vou usar frequências menores e para animais menores eu vou utilizar frequências maiores. Para que eu regule o meu equipamento, a primeira coisa que eu preciso buscar é uma imagem. Então, eu preciso ter um paciente em mãos para que eu coloque esse paciente e que esse permita com que eu faça essa regulagem. Eu preciso colocar uma imagem onde eu tenho uma diversidade de tecidos abdominais. Então, eu sugiro sempre uma utilização onde eu consiga avaliar um órgão parenquimatoso, um órgão que tem uma condição de parênquima, um órgão que tem uma condição de contorno e a interação entre esses órgãos, então esses tecidos. Aí sim eu consigo regular o meu equipamento. Eu sugiro que a partir do momento em que eu vá regular o meu equipamento no modo B, a primeira coisa que eu faça é encontrar no seu equipamento um mapa de cinza. Então, do que se trata o mapa de cinza? Nós sabemos que a imagem ultrassonográfica é formada por uma escala de tons de cinzas. A partir do momento que eu estou fazendo esta imagem, os equipamentos compõem vários mapas de cinza. O que esse mapa de cinza representa? Representa as tonalidades de cinza que eu vou utilizar do preto ao branco, então do anecogênico ao hiperecogênico. Qual me agrada mais? Nós sabemos que, vamos lá, nada melhor do que um exemplo prático, né? Eu até um X tempo da minha vida não utilizava óculos e agora eu utilizo. Da mesma forma, nós temos preferências por tonalidades na hora que eu estou fazendo uma avaliação. Então, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Você precisa colocar um mapa de cinza que agrade a tonalidade qual você quer utilizar para fazer esse exame. Então, o primeiro passo que eu diria é: escolha um mapa de cinza para que você coloque da sua escolha.
Para que você faça isso, deixe o ganho do equipamento, que eu já vou falar, é a próxima tecla, e deixe o ganho do equipamento entre ou em torno de 50% a 60% para que você faça essa regulagem, ok? Deixou esse equipamento em torno de 50% a 60% de ganho, você escolhe o seu mapa de cinza. A partir do momento que você escolher um mapa de cinza, né, você vai, a partir daí, começar a regular o seu equipamento. O ganho, para que serve o ganho no equipamento? O ganho, ele nada mais é do que um reforço da intensidade do brilho que nós temos na tela de avaliação. Conforme eu estou realizando a avaliação do meu paciente, eu vou utilizar, aumentar ou diminuir o ganho no meu equipamento para que eu distingua melhor os tecidos. Se eu trabalhar com um ganho muito alto, eu estarei trabalhando nas faixas de amplitude maior da minha escala de cinza, trabalhando com os tons de cinzas mais claros. Se eu estiver trabalhando com um ganho mais baixo, eu estarei trabalhando com os tons da escala de cinza dos tons mais baixos. Não é interessante que eu trabalhe nem nos tons mais claros, nem nos tons mais baixos. É interessante que eu equalize isso para que eu tenha um contraste durante a minha avaliação entre as densidades dos tecidos quais eu estou avaliando. Para isso, existe um outro fator muito importante, que é a luminosidade do local qual eu estou trabalhando. Eu não preciso trabalhar totalmente no escuro e não preciso trabalhar totalmente com a luminosidade total da sala ou do ambiente qual eu estou trabalhando. A partir do momento que eu fiz essa regulagem, nós temos uma outra função durante a nossa avaliação, que são o número de ciclos que esse equipamento realiza para transformar os feixes sonoros em imagem. Isso se chama frame. Então, todo equipamento tem um processamento de frame rate, que é o número de tempo que esse equipamento faz para formar a imagem para mim. Uma dica que eu queria dar aqui importante para todos vocês que estão acompanhando aí a live é que todo equipamento de ultrassom ele necessita muito de que no momento em que eu esteja fazendo a varredura, eu permita que o equipamento possa se compor na sua imagem. Quando eu tenho movimentos constantes na minha mão, então eu estou aqui assinalando para vocês, quando eu estou com movimentos constantes na minha mão ou do próprio paciente, eu faço com que o equipamento sofra muito mais para formar a imagem. Por isso, eu preciso ir ganhando uma expertise, preciso ir ganhando uma capacidade de permanecer com a probe voltada para o órgão qual eu quero avaliar o maior número de tempo possível. Os equipamentos, variando aí na sua tecnologia, eles vão depender de 3 a 6 ou até 9 segundos para eu poder ter uma boa formação de imagem. Quando eu fico trabalhando o tempo inteiro com o manuseio da minha mão, se mexendo o tempo inteiro, eu não permito que o feixe que foi ensonado retorne para ser avaliado. Então, o feixe emitido se diferencia do refletido e por isso eu tenho uma resolução de imagem ruim. Então, nem sempre é totalmente culpa de um equipamento as imagens não serem boas. Pode ser que isso seja totalmente operacional. Voltando ao frame, eu posso regular isso no meu equipamento. Lembrando aqui, aproveitando este momento, que
em muitos equipamentos nós temos a mesma condição de função com nomes diferentes, né? Fica difícil eu aqui nessa live falar para vocês ganho é ganho em todos os equipamentos. Resolução de contorno, resolução de controle da nuance do detalhe dos tecidos, cada equipamento vai ter um nome, cada marca dá um nome para a mesma função. Então vai ficar difícil aqui nesta live eu conseguir esclarecer para vocês que no seu equipamento especificamente é a tecla X ou Y, né? Para eu fazer isso, eu teria que conversar com você ou dar um apoio, um suporte individualmente para que você possa traduzir a melhor imagem do seu equipamento de acordo com cada tecla. Mas nós vamos falar aqui de forma ampla para que você entenda. Então, a partir do momento que eu tenho o frame do meu equipamento, que é o número de ciclos de varredura que esse equipamento vai ser capaz de fazer, eu também consigo regular isso. Eu consigo, através de uma tecla de frame, né, conduzir que esse equipamento interprete a minha varredura de forma mais rápida ou mais lenta. E isso vai traduzir em processamento de resolução de imagem. Isso eu também consigo regular no meu equipamento. A partir do momento que eu regulei o mapa de cinza, regulei o frame do meu equipamento, eu vou começar a dar condições para esse equipamento traduzir para mim a melhor imagem. A próxima tecla que eu vou poder utilizar para este equipamento é o colorizar ou um colorir. Esse colorir vai fazer com que o mapa de cinza ganhe tons que tornem-se azulados, arroxeados, mas veja bem, não é amarelo, roxo ou qualquer outro tipo de cor. É o mapa de cinza com uma tonalidade que vai traduzir diferenciações desses tecidos de uma forma mais específica e vai fazer com que eu consiga enxergar melhor, lembrando que isso é uma característica individual para cada equipamento, ok? A partir do momento que eu regulei esta imagem desta forma, eu vou partir para uma outra regulagem que é da suavidade do meu equipamento. Existem estruturas que eu preciso ter uma suavidade para entender se dentro dessa mesma estrutura eu tenho regulagens, né, para poder fazer a minha condição de nuances entre os tecidos, contorno. E esta tecla vai se dar através de... Se eu só pegar aqui o nome certinho de uma tecla que eu quero, que é importante. Que se chama, para mim, neste momento, faixa dinâmica. Então, toda vez que eu tiver um equipamento, eu vou ter uma tecla que se chama faixa dinâmica ou Dynamic Range. Isso vai fazer com que eu mude a minha amplitude dos tons de cinza, fazendo com que o contraste das imagens melhore mais. Vamos recapitular aqui rapidinho, porque eu dei uma dispersada para conseguir olhar aqui do lado, ok? Que eu estava esquecendo o nome da tecla genérico. Vamos lá. A partir do momento que eu comecei a regular o equipamento de ultrassom, eu vou regular o mapa de cinza, vou estabilizar o meu ganho, vou estabilizar a minha frequência, vou escolher o tipo de coloração, vou trabalhar o frame, que é o número de ciclo de varreduras que esse equipamento vai fazer. Então, conforme eu faço a varredura, se ele vai estar mais real ou menos real, então mais lento ou mais rápido, e vou depois regular a densidade ou a faixa dinâmica desse equipamento, que vai fazer o seguinte: quanto maior for a faixa dinâmica, quanto eu subir a minha faixa dinâmica, mais tons de cinza vão aparecer. Quanto menos eu
tiver faixa dinâmica, quando eu baixar minha faixa dinâmica, menor tons de cinza eu vou ter. Então, eu vou ter menor contraste com uma faixa dinâmica mais alta, maior contraste com uma faixa dinâmica mais baixa. Se você fizer esta abordagem durante a varredura, não sei se tem alguém com equipamento ligado, você vai baixar e você vai ver que o branco e preto vão aparecer mais quando você baixar a faixa dinâmica e vai ficar mais cinza quando você aumentar a faixa dinâmica. A partir do momento que você regulou a sua faixa dinâmica que você escolheu para você trabalhar, nós vamos partir agora para a suavidade dessa imagem, o qual nós vamos deixar essa imagem mais grosseira ou mais fina. Isso também é de característica individual. Hoje em dia, nós já entendemos que quanto mais informações de imagem eu tiver, melhor é. Se eu estiver traduzindo o meu equipamento para um trabalho qual eu preciso interpretar entre estruturas sólidas e estruturas líquidas, eu posso diminuir a minha faixa dinâmica. Se eu estiver trabalhando com estruturas mais sólidas, eu aumento a minha faixa dinâmica. E isso é muito importante, ok? Quando eu estou trabalhando com situações onde eu tenho estruturas pequenas, estruturas de menor volume, é necessário que eu tenha uma faixa dinâmica mais alta para que eu possa identificar essas estruturas e não tenha a perda de densidade desses materiais, ok? É super importante que eu consiga traduzir isso de forma o mais claro possível, para que eu consiga entender as nuances dos tecidos e os detalhamentos desses tecidos, ok? Eu tenho uma outra função no meu equipamento que se chama DEF. Essa função de DEF eu preciso utilizar em todo momento para que eu possa otimizar a minha amplitude de imagem. Conforme eu estou fazendo a varredura, é necessário numa transição de varredura abdominal que eu observe principalmente a resolução espacial em que se encontram esses órgãos. Para que eu faça isso, quando eu estou fazendo a abordagem do meu paciente, eu preciso colocar a imagem onde apareça a porção ventral e a porção dorsal do meu paciente num contexto total da minha imagem. Quando eu estou fazendo isso, eu vou conseguir ter uma abordagem de visibilização dessas estruturas e entender a sintopia entre essas topografias para que eu localize o meu órgão de forma correta. A partir do momento em que eu localizo este órgão, eu necessariamente preciso chegar na proximidade deste órgão. Para que eu faça isso, eu preciso mexer no DEF, que é o botão de profundidade, e me aproximar dessa estrutura, tendo uma melhor abordagem, ok? É importante que conforme eu esteja também avaliando os órgãos, eu regule a minha amplitude dessa varredura, o ângulo de insonação desta abertura. Para cada paciente que eu estiver avaliando, é extremamente eu ter em mãos a avaliação para que eu consiga abordar todos os órgãos de forma ampla. Existem órgãos que nós sabemos que isso não vai acontecer. No caso de um fígado, de um baço, podem não estar cabendo dentro da minha amplitude de varredura. Mas é extremamente importante que eu tenha esse ângulo direcionado ao órgão qual eu vou avaliar. Um ponto muito importante para eu dar uma dica aqui para vocês é que, na maioria das vezes, as regulagens dos equipamentos, a partir do momento em que eu estou regulando o equipamento de ultrassom,
eu vou precisar ter esse preset em mãos. E na maioria das vezes, quando nós terminamos de regular o equipamento, eu sempre fico com receio se eu salvei ou não essa regulagem qual eu fiz. Eu queria dizer para vocês que eu sempre incentivo os meus alunos a mexerem no seu equipamento, ok? É extremamente importante que você conheça o seu equipamento e você pode mexer no seu equipamento. Não existe nenhum botão que foi fabricado ou colocado no seu equipamento que você não possa mexer ou que você não possa atuar. Você pode mexer nos botões desse equipamento, ele não vai fazer nenhuma função ou salvar qualquer tipo de modificação para o teu preset ou para a regulagem do seu equipamento, a aplicação qual você está realizando, se você, como qualquer outro computador, não dizer sim, eu quero salvar esta função. A partir do momento que nós regulamos o equipamento, você precisa entrar na aplicação do seu equipamento, na probe qual você está utilizando, na aplicação qual você está utilizando e precisa salvar esse preset para que no dia seguinte ou para que na próxima aplicação desta regulagem qual você vai realizar, você não precise ficar mexendo. A grande dificuldade é que muitas vezes, quando nós estamos fazendo a aquisição de um equipamento, nós recebemos o application ou aquela pessoa que vem regular o equipamento para nós, e essa pessoa, ela traz um preset pronto, ela traz um preset de um outro profissional, ou ela caracteriza que para a utilização do equipamento de ultrassom, nós iremos fazer a abordagem de uma forma sempre igual, mas nós somos indivíduos que durante a realização de um exame, nós precisamos traduzir da melhor forma a imagem da forma com que eu consigo avaliar. Então é extremamente importante que você crie um próprio preset para você e que você entenda esses passos e de forma até mais minucioso, qual eu estou tentando elucidar um pouquinho para você, e mexa sem ter receio no seu equipamento, porque conforme nós vamos nos adaptando ao equipamento qual eu adquiri, e principalmente conforme eu vou ganhando expertise na varredura qual eu estou fazendo, eu consigo sim, de certa forma, ir me adaptando e entendendo que essa imagem ela vai se tornando cada vez melhor. Eu vou me adaptando ao equipamento qual eu estou utilizando, ok? Num primeiro momento, quando eu tenho um equipamento X e estou trabalhando com ele, quando eu adquiro um equipamento Y, eu vou notar diferenças grandiosas, brutais, conforme eu estou avaliando. E num primeiro momento, às vezes eu até posso querer retroceder ao equipamento anterior em virtude de que parece que eu não estou conseguindo me adaptar. Trabalhar com o equipamento de ultrassom é entender deste equipamento de ultrassom, é entender o que ele pode te dar, é entender o que ele pode te oferecer. Para isso, eu preciso minuciosamente entender cada tecla, cada função. E aqui, nesse momento, nesta live, nós estamos falando de uma forma ampla e rápida das principais teclas quais eu posso regular o meu equipamento. Não existe no momento da regulagem do meu equipamento, existem softwares, existem situações em que, conforme eu estou realizando a regulagem do meu equipamento, existem menus de informações internos que eu não vou utilizar durante a minha varredura. Mas durante a varredura é extremamente importante que eu trabalhe o equipamento para que eu consiga concluir da melhor forma a minha resolução. Eu sei que fica vago aqui neste momento eu dar algumas informações em virtude de que na situação da rotina do dia a dia são momentos que realmente surgem as dúvidas.
né? Então, eu até convido você depois, caso você tenha muita dúvida com o seu equipamento de ultrassom, que você faça contato comigo, se você quiser, para que eu possa te orientar especificamente na tua marca do equipamento, no teu modelo, para que a gente possa realmente usufruir ou trazer a melhor condição de imagem para o equipamento qual você utiliza. Nós podemos ter equipamentos muito bons, mas que mal regulados não traduzam a imagem de forma concreta e melhor para eu poder trabalhar. E podemos ter equipamentos que nós julgamos que não sejam de qualidades tão boas, que possam realmente traduzir uma qualidade para a sua rotina. Então é extremamente importante, ok? Vamos traduzir aqui então de forma clara e objetiva nesse terço final ou quase final da live já, os pontos principais para eu trabalhar. Então, no primeiro momento, quando eu vou regular o meu equipamento de ultrassom, a primeira coisa é escolher um paciente que seja extremamente bom para que eu possa fazer essa regulagem. Ninguém consegue regular algum equipamento se eu não estiver com um paciente que permita que eu faça isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escolher um paciente. Segunda coisa que eu tenho que fazer primeiro ponto, regular a frequência para esse paciente qual eu vou utilizar a regulagem. Colocar a probe com a profundidade já necessária para que eu tenha interpretação de densidades de materiais diferentes, tipo gordura visceral, baço e rim, por exemplo. Ok? Onde eu tenho nuances, densidades de materiais que vão poder ser traduzidos. Eu não vou ficar, neste momento, varrendo o abdômen como um todo. Eu vou parar a minha mão para que eu possa fazer a varredura daquelas estruturas e conseguir entender realmente o que eu estou enxergando. Regulei a frequência, eu vou deixar o meu ganho do equipamento regulado entre 50% a 60% da utilização e não vou mexer mais nele. Vou entrar no menu e vou encontrar mapa de cinza. Vou escolher o mapa de cinza mais apropriado para a minha condição visual, para aquilo que eu gosto, para as características que eu tenho para observar. A partir do momento que eu escolhi um mapa de cinza, eu estarei, neste momento, escolhendo a velocidade de transição de varredura, a densidade dos feixes, tamanho da linha de regulagem de granulação desses feixes, para que eu entenda o que é que eu estou vendo de diferença. Uma dica para isso: se você muitas vezes mexe nos botões de frame rate, de densidade de linha, e não consegue entender o que está sendo feito, fique fixo num local e vá mexendo gradativamente para mais e para menos e entenda o que está acontecendo na imagem. Quais são as características de contorno e de modificação e interpretação entre as densidades dos materiais diferentes. Ok? Depois você pode colorir este mapa de cinza para encontrar aquela tonalidade de coloração qual mais se adequa e você mais enxerga as estruturas quais você está avaliando. Posterior a isso, você pode trabalhar o Dynamic Range ou a faixa dinâmica, onde você vai escolher se você quer utilizar menor contraste entre os tons de cinza ou maior contraste entre os tons de cinza. Muitas vezes, traduzindo isso de forma qual você vai ter mais brilho e menos brilho, ok? E depois nós temos as teclas de suavidade, o qual nós vamos deixar essa imagem mais densa, mais suave ou menos suave. A partir do momento que você fez todas essas escolhas, gente, por favor, guardem isso que eu estou dizendo para você. Eu acho que em 22 anos de ultrassonografia, eu já utilizei
N equipamentos e conheço a maioria dos equipamentos do mercado, sejam eles mais antigos ou mais novos, sempre ainda tem algum momento que eu olho para a imagem e falo assim, nossa, mas essa imagem poderia ficar melhor. Veterinário, ultrassonografista, se desacomode, entende? Se desacomode. Você não vai regular o seu equipamento de ultrassom e vai olhar para aquela imagem e vai dizer, nossa, o resto da minha vida eu vou trabalhar assim. Você vai sempre precisar, ou às vezes, inclusive dentro de um próprio exame, manusear o seu equipamento. A partir do momento que você encontrou uma regulagem ideal para você, você precisa sim perder esse tempo, precisa parar, não é na sua rotina, não é no momento em que você começa a trabalhar. Você precisa pegar uma hora e fazer todas essas regulagens que eu estou falando, para você entender o que é que acontece. Eu posso te auxiliar, um application pode te auxiliar, mas o visual, quem vai distinguir se você alcançou aquilo que você queria, é você mesmo, ok? A partir do momento que você encontrou isso, você vai presetar e salvar esse preset para você. Isso que é o mais importante. E a partir do que você estiver presetado, durante a sua rotina, as modificações que você fizer, você simplesmente vai salvar por cima disso, ok? Bom, eu sei que essa live ela é muito técnica, fica complicado em uma hora eu explicar realmente a função específica de cada coisa e principalmente sem eu poder mostrar aqui o que realmente cada tecla dessa faz, complica um pouquinho para eu traduzir para você o que realmente eu vejo ou nós vemos quando nós trabalhamos essa averiguação, ok? Então eu convido você a tentar, no mínimo, usufruir e mexer no equipamento qual você está trabalhando, de forma a tentar concluir. Não fique com medo, pode fazer, você não vai desregular o seu equipamento se você não disser, sim, eu quero que salve, ok? Então fique tranquilo. Se você precisar da minha ajuda, eu quero me colocar à disposição para que a gente possa fazer essa regulagem no seu equipamento específico, da marca qual você utiliza, tentarmos deixar da melhor forma para que você trabalhe. Ok? Então, mais uma vez, eu entendo que é um assunto muito técnico. Eu gostaria que nós tivéssemos opções melhores para poder estar mostrando isso de forma prática. Regular um equipamento, muitas vezes, não é feito em 15 minutos, 20 minutos, meia hora e nem mesmo em um dia só de trabalho, né? Então imagine falar disso aqui numa live de 45 minutos, 50 minutos. Isso complica bastante, né? Eu convido vocês a estarem conhecendo então o nosso trabalho, os nossos cursos mais uma vez. Me disponho a poder ajudá-los de forma individual, isso dentro da mentoria ou que seja fora essa mentoria. E convido vocês a mais uma vez estarem dizendo temas para nós trabalharmos numa outra live. Temas de equipamento, temas de laudo, temas de situações específicas ou até discussões de algum caso, né, que nós possamos fazer. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Essa live de certa forma é bem técnica, então acaba sendo um pouco angustiante aí a nossa fala, talvez fique até sem um pouco de conclusão do que você vai realmente conseguir fazer. Envie suas dúvidas, caso vocês precisem sanar alguma dúvida, eu estou à disposição para tentar ajudá-los. Eu queria agradecê-los mais uma vez pela oportunidade de estar falando com vocês e vamos promover aí uma enquete do qual o próximo tema. Vamos promover aí uma enquete de qual o próximo tema a ser realizado.
E pense no seguinte, talvez seja a hora de você trocar de equipamento, ou talvez seja a hora de conhecer muito bem sobre o seu equipamento, ok? Vamos falando aí nas mídias sociais, né? E principalmente no direct da ECOA, quais são os temas. Nós vamos promover umas enquetes aí. Eu agradeço mais uma vez a participação de vocês. Me desculpe se hoje as coisas foram muito técnicas. Eu sei que é complicadinho, ninguém gosta de... Somos veterinários, né? Não gostamos muito de mexer na tecnologia, mas trabalhamos com ela, fizemos essa opção, então precisamos dela e precisamos entendê-la corretamente para podermos trabalhar, tá bom? Um grande abraço para todos vocês, muito obrigado mais uma vez. Eu espero ter colocado o mínimo possível para vocês poderem trabalhar. Saudade de quem faz tempo que eu não vejo. Grande abraço, obrigadão, beijo para vocês, boa noite.